O cosmo guarda mistérios que há séculos a humanidade deseja desvendar. A corrida espacial permitiu aproximar os homens de galáxias distantes, descobrindo inúmeros mistérios. Embora muitos segredos pareçam não ter resposta, sem dúvida, a pergunta que mais desafia a humanidade é saber se estamos sozinhos no universo. E há quem acredite que o fenômeno OVNI pode ser a resposta a essa pergunta. No vulcão Iztaccíhuatl, no México, um grupo fazia vigília em uma região de muitas ocorrências, em busca de evidências de OVNIs. Quando um fenômeno alterou todas as ferramentas que levavam. Em Buenos Aires, na Argentina, um pesquisador tentará determinar se o registro de um vídeo de fenômeno OVNI possui explicação plausível. No Brasil, em Minas Gerais, o famoso cantor Yacir Chediak teve uma experiência que até hoje não consegue explicar. Contato extraterrestre. Luzes estranhas. Os OVNIs existem, ou seja, nesse momento não há discussão de que o fenômeno seja real, porque ele é mesmo. A definição de OVNI é objeto voador não identificado. Muitas pessoas pensam que quando alguém fala de OVNI, fala automaticamente de uma nave extraterrestre, e não é isso. O OVNI é precisamente um objeto voador que não foi identificado. É claro que existem pessoas no mundo que falam que essas coisas não acontecem, que não tem fenômeno OVNI. Mas o fenômeno OVNI já está comprovado. O governo francês já falou isso e outros, que é um fenômeno real com carga magnética alta e que não pode ser atribuído a fantasias nem confusões. Qual a possível explicação de um OVNI? A teoria, obviamente mais conhecida, é de que são naves ou tecnologia não humana. A existência do fenômeno OVNI parece muito bem estabelecida, até mesmo entre cientistas. Ainda assim, não significa que exista um consenso sobre o que há por trás dessas manifestações, nem qual seja sua verdadeira natureza. Os céticos adoram falar que os OVNIs não são alienígenas. Descrevem facilmente como um satélite, um planeta ou uma lua. Eles falam qualquer coisa, menos alienígena. Olha, na verdade, a ridicularização da ufologia, eu acho que Schopenhauer estava certo. Toda verdade no início, ela é negada. Depois ela é ridicularizada, para finalmente ser aceita como óbvia. A ufologia foi negada. Negou-se. Agora ela está sendo ridicularizada. O problema é que eles não focam nos casos que são bons e interessantes. Eles simplesmente têm a opinião de que os OVNIs não são alienígenas, que eles não existem ou que, se existem, não estariam por aqui porque nunca foram vistos. Mas eles nunca pararam para sentar e analisar os casos interessantes. O que se esconde por trás do fenômeno OVNI? Seriam fenômenos da natureza para os quais ainda não temos explicação? Ou realmente se trata de tecnologia não humana? Descobrir o que se esconde por trás das histórias que diariamente são contadas no continente pode ser a chave para resolver esse mistério. Em 12 de dezembro de 2012, Arturo Sarabia, acompanhado de uma equipe de resgate e pesquisadores do fenômeno OVNI, resolveram subir o vulcão Iztaccíhuatl para estudar uma das áreas com mais ocorrências de aparições na região. A equipe tinha que subir mais de 4.000 metros. O frio e a falta de oxigênio seriam seus maiores inimigos. E eles avançavam sem saber que enfrentariam uma aventura para a qual não estavam preparados. Naquele dia, a gente tinha decidido ir para fazer um monitoramento do Iztaccíhuatl e ver qualquer outro objeto que a gente conseguisse captar. Marco Antônio Rodrigues tinha filmado um cilindro enorme sobre o vulcão na região da Cachoeira Congelada.
Naquela ocasião, fomos acompanhados por membros da equipe de resgate de San Rafael, que são treinados para fazer trabalhos de resgate em montanhas grandes. Começamos a subir já bem tarde. A caminhada foi muito desgastante, desgastante demais. Após 2 horas de caminhada, o grupo chegou ao ponto onde instalariam o acampamento. Mas logo o frio se tornaria a menor das preocupações. A gente começou a procurar lenha, troncos, qualquer coisa para a gente fazer uma fogueira. Montamos o acampamento e depois de 15 minutos, as barracas estavam parecendo iglus, ficaram totalmente cobertas de gelo e neve. A gente colocou um pouco de água para esquentar, para fazer um café. O frio era impiedoso e todos ficaram próximos à fogueira. Mas o calor do fogo não iria protegê-los do que estava prestes a acontecer. Começamos a ver luzes similares às de uma lanterna muito forte. Chegamos a pensar que fossem alpinistas ou pessoas acampando por lá. Achamos aquilo muito estranho, porque não era uma região turística àquela hora da noite. Embora ninguém tenha falado nada, todos sentiam que havia algo estranho nas luzes presentes perto do local. As luzes não pareciam ser de uma fogueira, não pareciam porque eram muito intensas. A gente não via o brilho normal de uma fogueira. Era simplesmente um ponto de luz. As luzes continuavam ali e a equipe de resgate não conseguia entender o que era. A surpresa da equipe de resgate foi que elas não tinham registro da presença de nenhuma pessoa que estava na montanha. As luzes começaram a mostrar um comportamento cada vez mais estranho. As luzes acendiam e ficavam fixas. De repente apagavam. Acendiam de novo e depois apagavam. E ficou nessa sequência como se estivessem fazendo sinais para nós. É claro que todo mundo tinha lanterna. E a gente tentava fazer sinais com elas. E aí parecia que elas respondiam. Respondiam para as luzes que a gente jogava. Como as luzes continuavam, todos quiseram ir ver do que se tratava. Fomos até lá com as lanternas, com as câmeras infravermelhas, para ver onde estávamos pisando. Até que uma hora, quando chegamos mais perto, as luzes que até então eram brancas, de repente ficaram vermelhas de um tom muito forte. Decididos a descobrir do que se tratava o fato estranho, um grupo se aproximou ainda mais do local de onde as luzes emanavam. Quando nos aproximamos, as luzes se apagaram totalmente e não vimos mais absolutamente nada. Então a gente se dividiu em 2 grupos para cercar aquilo. E se alguém se perdesse, ela poderia ser encontrada no caminho. Eles pensavam que assim conseguiriam localizar o que causava as luzes. Nós nos reencontramos e não conseguimos ver ninguém que tivesse passado por lá. Não havia vestígios de que alguém tivesse estado ali. Não havia nenhuma marca de pegada. Quando é uma área muito úmida, é bem fácil ficar em marcas dos pés ou de calçados. Era impossível que alguém conseguisse se esconder ali, porque usamos o infravermelho das câmeras para ver com mais claridade e também as lanternas. Então o que era aquilo? De onde vinham aquelas luzes? Sem nenhuma possibilidade de responder à pergunta, os homens resolveram retornar ao acampamento. A única coisa que queríamos era nos proteger do frio, porque estava fazendo uma temperatura tão baixa que a água que levamos para tomar até congelou. Preocupados em se proteger do frio, ninguém percebeu nada estranho no local, embora algo incomum estivesse começando a acontecer. As câmeras foram colocadas ao redor do acampamento caso alguma coisa aparecesse. Estávamos lá conversando e de repente vocês ouviram isso? Ouviram? A gente começou a escutar uns barulhos que pareciam de tambores.
fazia bum, 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 bum. Era um barulho de tambores a 4.000 metros de altitude, sem sinal de uma fonte real de onde vinha. A fonte do barulho não tinha explicação. De um lado, havia o paredão da montanha. E do outro, a área examinada minutos antes, onde já sabiam que não havia ninguém. Os sons ficavam cada vez mais altos. E, ao mesmo tempo, um estranho fenômeno físico aconteceu. Ao mesmo tempo em que aquilo acontecia, vimos que as bússolas analógicas rodavam sem parar feito loucas. Elas não detectavam o norte magnético. Os dispositivos digitais, que funcionavam como bússolas, como detectores de campos eletromagnéticos, travaram. Eles mostravam uma mensagem que mencionava uma interferência eletromagnética. Pensamos que fôssemos presenciar alguma coisa, que algo fosse aparecer de repente. O grupo percebeu que alguma coisa realmente estranha estava acontecendo e começou a se preparar para o pior. Em muitos dos casos registrados no continente, testemunhas afirmam ter visto luzes incomuns, mesmo que nem sempre consigam captar o que se esconde por trás delas. Mas um caso registrado na Argentina pode ajudar a revelar esse mistério. Em Buenos Aires, em 2013, uma equipe de pesquisa do fenômeno OVNI registrou em vídeo uma luz estranha. O caso chegou até Sebastián Escobar, pesquisador desse tipo de evento. Ele tentará provar se existe alguma explicação conhecida para o que aconteceu. Sebastián Escobar se reúne com Pablo Cano, especialista em imagens. Ambos analisam o vídeo e tentam descobrir qual pode ser a origem da luz. E o que mais chama a sua atenção nessa imagem registrada? Bom, na verdade, nós podemos ver que o centro dessa luz é branco, ou seja, é muito forte. Então está saturando a imagem, por mais que esteja longe e se afaste. A luz é muito potente, não é uma luz fria, é uma luz com muito brilho. Mas, de toda forma, é uma imagem estranha, não estou acostumado a esse tipo de imagem. Uhum. E é possível descartarmos a presença de alguma aeronave convencional, helicóptero ou avião? Normalmente, aviões ou helicópteros possuem pontos de referência, que são as luzes que piscam, que fazem assim e geralmente, quando são visíveis, ficam aqui na lateral. Sendo assim, isso descarta que é um avião. Nesse caso, está totalmente descartado, porque não há pontos de referência. O céu está na linha do horizonte, não está? Às vezes, os fenômenos de luzes incomuns no campo não significam que estão no ar. Às vezes, estão em terra e são espontâneos. Não vemos um deslocamento nem na horizontal, nem na esquerda ou direita, nem vertical, nem de cima para baixo. Observe que quando ele diminui o zoom, bem nessa hora, agora sim você vai ver a referência do carro. Sei. É muito estranho. E o que poderia ser a origem dessa luz? Qual objeto poderia ser que emitiu essa luz tão potente, estranha e branca que mencionou? Bom, essa é a questão. Não é possível determinar, mas evidentemente é uma luz muito forte, incomum. Eu não estou habituado a ver esses pontos de luz no campo. É uma luz que se comporta de modo meio estranho. Precisamos fazer mais testes. Mais testes, com toda certeza. O analista de imagens descarta que a luz seja de uma aeronave conhecida e não consegue identificar qual poderia ser sua origem. Sebastián realizará testes colocando alguns objetos no ar para tentar gerar o mesmo tipo de imagem. Teria sido algo conhecido ou realmente foi um OVNI? No vulcão Iztaccíhuatl, no México, um grupo de homens realizava uma vigília quando avistou uma luz incomum. Quando procuraram sua origem, ela desapareceu. Minutos depois, os equipamentos que levavam começaram a falhar, apontando alterações surpreendentes. Na Argentina, um pesquisador analisa um vídeo com um suposto OVNI e realiza testes no ar com diversas luzes para decifrar qual a natureza do objeto gravado.
Em Minas Gerais, o famoso artista brasileiro Yacir Chediak e sua namorada se deparam com uma luz incomum e muito forte. Surpreendentemente, ele consegue ver o objeto que a emite. Em 12 de dezembro de 2012, Arturo Sarabia, uma equipe de resgate e pesquisadores do fenômeno OVNI estavam no vulcão Iztaccíhuatl. Eles queriam estudar de perto uma das áreas com mais ocorrências de aparições de todo o continente. Poucos minutos depois de chegarem, viram luzes incomuns no local. Imediatamente, um barulho estranho invadiu o lugar e não sabiam o que era. E deu uma espécie de pânico em todo mundo, porque não sabíamos o que estava acontecendo. Fomos para tentar gravar objetos voadores não identificados e nos deparamos com aquela situação. Então começamos a entrar em uma paranoia. Principalmente depois que um dos colegas falou: "O que estou fazendo aqui?" Se falou isso é porque estava com medo. Todos estávamos tentando apoiá-lo. Falávamos: "Estamos juntos, não se preocupa. Subimos juntos e desceremos juntos." Aos poucos, conseguiram recuperar a calma e chegaram à conclusão de que era melhor tentar descobrir de onde vinha o barulho. Começamos a ir até onde ficavam as árvores com as câmeras. Todos tinham uma câmera. E alguns levavam uma lanterna para ver o que havia atrás das árvores. Não vimos nada, não conseguimos gravar nenhum áudio. Foi muito estranho, porque todos nós ouvíamos e era bem alto, mas nenhum dispositivo captou aquilo. E depois de uns 20, 25 minutos, o barulho parou. E daí não escutamos absolutamente nada. Nervosos, os homens permaneceram em vigília constante até o sol nascer. Mas a montanha guardava mais surpresas para eles. E vimos que passou uma coisa, um objeto, também por cima das árvores, no meio do mato. E alguns minutos depois, passou outro. No primeiro, eu até tentei, mas não consegui gravar. E daí eu vi o segundo e gritei: "Olha outro lá!" E aí eu peguei a câmera e esse sim eu gravei. O segundo dá pra ver bem, dá pra ver uma esfera passando por trás das árvores. Até que ele entrou em uma nuvem e não o vimos mais. Depois de registrar os OVNIs, o grupo decidiu que era hora de voltar. A vigília tinha dado resultados incríveis. A gente se preparou para andar porque, para conseguir descer daquele lugar onde a gente estava, ia levar aproximadamente umas 6 ou 7 horas de caminhada. A experiência não foi em vão. Nessa noite, Arturo Sarabia e seus amigos encontraram muito mais do que esperavam ver. Não conseguimos explicar o que foi. Tentamos procurar explicações a respeito do que poderia ser aquilo, mas não conseguimos encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Os acontecimentos de 12 de dezembro de 2012, ao lado de outros fenômenos ocorridos no local, deram ânimo para o grupo de Sarabia continuar investigando até encontrar uma resposta para os fenômenos estranhos que aconteciam no vulcão. Na verdade, tem muita coisa estranha acontecendo naquele vulcão. Nós vamos voltar e continuar documentando tudo na medida do possível. Sarabia não é o único investigador do fenômeno OVNI disposto a ir até as últimas consequências para encontrar uma explicação a essas manifestações estranhas. O acompanhamento e estudo desses casos tem levado a possibilidades assombrosas que continuam em debate. Em 1958, veio à tona uma teoria sobre a possibilidade de que o fenômeno OVNI não ocorria ao acaso. Eles poderiam estar organizados ao redor de um eixo traçado originalmente na França, que logo foi ampliado. Será que existem áreas mais propensas? Como devem ser interpretadas?
A famosa linha Bashonavich, ou Bavik, como foi chamada na época, é uma linha que atravessava justamente duas cidades francesas nas famosas aparições de 1954. Bom, as linhas de Bavik, ou pelo menos aqui desse lado do mundo, elas são conhecidas como ortotênicas. São as linhas, são os caminhos por onde constantemente é possível ver atravessando objetos voadores não identificados. E quando essa linha foi esticada, de uma forma imaginária, até outros países, encontraram uma grande quantidade de casos. Então disseram que poderia ser uma espécie de corredor. Então nós tivemos uma onda UFO grande aqui na América Latina, começando em Ponta Porã, indo até Recife, atravessando o oceano e entrando pela Europa, em que você teve, no mesmo período, ondas UFOs com muitos avistamentos, e ela está exatamente num ponto onde você tem catedrais, grandes monumentos, grandes acontecimentos da humanidade. O interessante nisso é que alguns investigadores da República Mexicana na década de 60, como Pedro Ferris Santa Cruz, nas décadas de 60 e de 70, pegaram este mesmo modelo e aplicaram no México. E o que surgiu de interessante foi que essas linhas existiam, mas entre zonas arqueológicas. Em algumas regiões, estas linhas se juntam e formam vórtices, centros de energia. E também dizem que no México, em regiões especiais como Tepoztlán e Morelos, onde se diz que 7 linhas-lei se cruzam por lá. Isso significa que nossos ancestrais podiam sentir melhor esses locais de poder do que sentimos hoje e que utilizaram como locais de adoração, locais de sacrifícios e também de rituais? As linhas ortotênicas são linhas de fundamental importância no planeta, porque talvez aí residam pontos vitais do próprio planeta, da própria Mãe Terra. São linhas que talvez os extraterrestres seguiem para manter contato conosco. E são nesses tipos de linhas que as pessoas dizem ter mais atividade de OVNIs. Será que isso acontece porque os OVNIs, de alguma forma, conhecem essas linhas? Eu não acho estranho que essas correntes de energia existam e que cruzam nosso planeta e que também esses artefatos se guiem por elas, porque dizem que eles seguem as linhas-lei. Ou será que existem causas para isso que a ciência ainda não compreende, mas que não são alienígenas, digamos que tem a ver com forças geológicas da Terra, talvez plasma atmosférico, o campo magnético, um fenômeno que a ciência ainda não compreende por completo? Existem mesmo essas linhas imaginárias onde ocorrem mais aparições? Ou seriam fenômenos naturais que ainda não possuem explicação? Todas essas coisas são possíveis, mas se são paranormais ou apenas uma parte normal da natureza que ainda não entendemos, isso ainda não está confirmado. O mistério sobre o que há por trás do fenômeno OVNI desafia pesquisadores e cientistas do mundo inteiro. Descobrir a origem dessas presenças estranhas poderia nos revelar muito sobre manifestações naturais? Ou, por acaso, permitirá descobrir se a Terra é o único planeta com vida inteligente no universo? Em 2013, um grupo de investigadores do fenômeno OVNI captou uma luz estranha que foi gravada com equipamento de alta definição, com um bom zoom. Sebastián Escobar analisa o caso e procura estabelecer qual pode ser a origem. Um analista de imagens eliminou a possibilidade de ser uma aeronave conhecida. Escobar realizará uma série de provas para buscar uma explicação e determinar se foi um OVNI ou algo conhecido. Então nesse lugar, Sebastián, é aqui. Eu acho melhor irmos para lá para vermos melhor, não é? Bom, então podermos vamos ver nessa. tudo melhor. Vamos. Basicamente,
Este é o local da incidência dos fenômenos. Toda a área que vemos ali. E você acha que foi mais ou menos a qual distância? Uns 500 metros para dentro do mato, mais ou menos. E o que exatamente vocês viram? Bom, no começo era uma luz potente, não é? E depois ficou parecendo um cacho que soltava luzes pequenas do lado de cima e começamos a filmar com a câmera de visão noturna. E na hora percebi que era um fenômeno, porque era uma luz com uma potência e com um movimento muito particular. E o que acha que viram? Bom, inicialmente descartamos todo tipo de fenômeno terrestre ou qualquer tipo de objeto que voa pelo campo à noite. Era um campo ionizado que gerava um fluxo luminoso. Era uma luz que parecia líquida, entende? Uma energia que apresentava um giro permanente e uma rotação contrária ao sentido horário. Nesse caso, houve uma interação com o objeto, certo? Por quê? Porque quando a gente, num grupo de 2 pessoas com o Pablo, começamos a investigar o fenômeno, aconteceu o que já vimos em outras investigações. O fenômeno perdeu visibilidade. Entendo. E quando voltamos ao local de antes, o fenômeno voltava a aparecer. Perfeito. Além disso, a uma distância próxima, havia outra luz. Quando a vi na câmera, na hora notei que era uma coisa anômala. E neste caso específico, por que descartaria, se é que vocês descartaram outro tipo de fenômenos explicáveis ou naturais? Isso ainda está em estudo. A interação que houve com este fenômeno luminoso, a forma como se manifestaram, triangular, em uma aparição de 3 fenômenos equidistantes, foi um fator indicador interessante, ao menos para nós. E a interação que teve parecia com a de outros casos. Para descobrir o que as câmeras gravaram, o pesquisador lança objetos para o céu. O primeiro deles é um helicóptero drone com luzes potentes. Este experimento simples servirá para estabelecer como a câmera registra luzes diferentes. Poderia se tratar de um fenômeno similar? Depois de gravar o drone com diferentes qualidades de vídeo, fazem o teste com um sinalizador. A potência desta luz servirá para comparar com o que a equipe de Christian Soldano registrou. Uma análise exaustiva irá comparar as imagens captadas no teste com as originais. Existirá alguma similaridade? Em Minas Gerais, o famoso artista brasileiro Yassir Shediac e sua namorada veem uma luz forte que se aproximou deles. Apesar do medo, Yassir se projeta para fora do carro e consegue ver um objeto espantoso. Em 2013, Soldano e Nobile viram e gravaram um OVNI durante uma vigília. Sebastião Escobar, especialista no assunto, observou o vídeo com um analista de imagens. Os dois concluíram que não era uma aeronave conhecida. Escobar foi até o lugar onde a estranha luz foi vista com as testemunhas e realizou alguns testes. Escobar e o especialista em imagens vão analisar e comparar as imagens originais com as que acabaram de fazer. Pablo, eu trouxe as provas que fiz e gostaria que víssemos juntos para ver se o que o Christian filmou em comparação às outras provas são parecidas ou não. Os testes que fiz foram filmados com câmeras diferentes, com resoluções distintas. Vamos começar vendo as que temos em menor resolução. E depois seguimos para as outras imagens até chegar na melhor resolução. Tudo bem. Pode ser? Sim, sim. Aqui dá para ver 2 fontes de luz, ainda assim em baixa resolução. E mais próxima, a temperatura de cor de fonte de luz é mais amarelada. A origem de luz que vemos aqui claramente são 4 ou 5 fontes de luz com uma luz que pisca. Isso já é diferente. E de longe também muda, tá vendo? É totalmente branca. Vamos colocar um fotograma. Vemos perfeitamente que são 4 fontes de luz estáveis e uma pisca. Poderia suspeitar de um avião, por exemplo. Claramente não tem nada a ver com a de antes. Aqui dá para ver perfeitamente, até dá para perceber que é um drone. Esse é o teste que fizemos com o sinalizador. O que pode coincidir com a de Christian é que, obviamente, a fonte de luz
É muito poderosa, muito potente, porque tem pólvora. Entendi. É muito forte, então coincide que é um ponto de luz brilhante. Pablo, o que pode me dizer a respeito da luminosidade que existe ao redor do objeto, ou seja, a mistura com a luz em volta em comparação ao vídeo do Christian? Claro, e neste caso, olha como fica. Se ilumina muito com a pólvora. E é a fumaça da pólvora, como nós podemos ver. Entendi. Tudo isso que tem em volta é fumaça criada pela pólvora do sinalizador. Então, quando aceso, cria essa fumaça, essa neblina. Coisa que não tem no vídeo do Christian. E depois de ter feito e analisado todas as provas, eu concluo que o que conseguimos recriar com os elementos naturais não tem nada a ver com o vídeo que o Christian mandou. Com relação ao vídeo do Christian, eu não poderia afirmar que se trata de um OVNI, mas também não poderia descartar a hipótese. Sebastián conseguiu provar que a luz gravada pela equipe de investigação de Christian Soldano não foi causada por uma aeronave conhecida, nem por nada que ele lançou ao alto. E que não se parece com nada conhecido. Mas teria sido um OVNI? E se fosse, qual seria a sua origem? O continente guarda milhares de histórias parecidas com a de Christian Soldano. Luzes estranhas que surgem no céu, cuja origem permanece um mistério. No entanto, algumas testemunhas afirmam ter conseguido ver os objetos por trás delas. Uma história ocorrida no Brasil revela as chaves para começar a compreender essas manifestações estranhas. Em uma noite de fevereiro de 1995, o conhecido artista brasileiro Yacir Shediac estava com sua namorada quando começaram a viver uma experiência que até hoje não tem explicação. O que devia ser uma viagem de prazer logo ia se tornar uma experiência inexplicável. Os dois seguiam em um carro, procurando se afastar dos barulhos da cidade e a caminho de uma noite romântica no campo. Eu estava com uma namorada minha, né? A gente estava na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, e a gente queria namorar, dar uns beijos, aquelas coisas normais. Como eu conhecia bem a região, meu pai tem um sítio, eu fui com ela, peguei o carro e fomos para essa região do sítio, porque ali era um lugar que não passava gente, a gente descia do carro, tomava um vinho, ficava vendo estrela, falando, conversando, namorando e tudo mais. Então a gente foi para um lugar que eu sabia que tinha uma estradinha, porque era pertinho do sítio do meu pai, que tinha uma estradinha que algum proprietário fechou, fez uma cerca. Então eu parava ali e ali não ia passar ninguém. Nenhum dos dois podia imaginar que a paisagem ia mudar drasticamente e que cada minuto que passavam naquele lugar os deixava à mercê de algo que nunca poderiam explicar. Sem explicação, o rádio começou a falhar, mas eles não deram muita importância. E a gente ficou ali dentro do carro, conversando, namorando, tomando um vinho, ouvindo música, batendo papos, beijando, etc e tal. Eu estava numa estrada muito estreita e já estava crescendo grama nessa estrada também. Então, quer dizer, é um lugar realmente que não passava absolutamente ninguém. Quando a gente estava ali dentro do carro, de repente aconteceu um clarão, uma luz muito forte, esverdeada. Clareou tudo. Você imagina como se fosse
um helicóptero com uma luz voltada para nós, né? Mas não era uma luz voltada para nós, o objeto tinha luz. Era uma luz que estava difusa, ela ia para... Yassir não podia acreditar no que via e, quando seus olhos se acostumaram ao brilho forte, conseguiu ver o objeto que a emitia. Estava passando em cima do carro, numa velocidade muito lenta, um objeto enorme, muito grande. A luz se aproximava cada vez mais do carro. E os dois estavam sozinhos, no meio do nada, sem saber como reagir diante da situação. Em uma noite de fevereiro de 1995, o conhecido artista brasileiro Yassir Shediac estava com sua namorada no meio do campo. Durante um encontro romântico, uma luz estranha apareceu no lugar e passou bem perto deles. Tanto que quase 20 anos depois, ele lembra como era o objeto que a emitia. Eu vi ele de baixo, bem de baixo. Eu estava muito embaixo. Eu posso dizer que ele estava a 30 metros de altura, assim, mais ou menos acima do ponto que eu estava. Então eu vi muito próximo. Ele era simplesmente circular, muito grande, para o ponto que eu estava, ele cobriu. Quando ele passou, foi uma coisa muito grande, um disco, né? E embaixo eu não conseguia visualizar metal, essas coisas eu não conseguia visualizar. Mas como ele era muito redondo, o formato ficou bem claro. Embaixo ele ficava soltando faíscas, como se fossem coisas elétricas. E ele fazia um barulho muito alto, de eletricidade estática. Ele passou assim, lentamente, em cima do carro. É claro que nessa hora eu tomei um susto muito grande. Eu sempre achei interessante, quero ver alguma coisa desse tipo, mas na hora que você vê, de fato, tão próximo, assim, tão perto de você, acabou sendo uma coisa meio estranha, meio pavoroso. Sabia o que era aquilo. Se aproximava cada vez mais. A possibilidade de acontecer alguma coisa causou uma crise de nervos na namorada de Yassir. Ela entrou em pânico. Eu lembro que ela ficou muito nervosa. Eu sei que ela gritou, falou: o que é isso? O que é isso? A luz estranha estava quase em cima deles. Yassir sentia fascinação e pânico ao mesmo tempo. Sabia que era uma testemunha privilegiada de um fenômeno único, mas algo o impediu de ir além. Por que eu não saí do carro? Porque eu acho que o medo foi maior. Né? Você está num lugar totalmente escuro e fica inseguro. Foi uma sensação de insegurança. Diante da situação de perigo, Yassir optou por continuar no carro, observando o objeto que lentamente começou a se distanciar. E ele passou. E pronto. Acabou. A gente ficou com um clima de medo ali dentro do carro. A tensão mesmo, a tensão meio que... como tudo foi tão próximo, tão rápido, tão estranho e desconhecido, a gente ficou numa situação de tensão. Eu fiquei tremendo na hora. Eu nem liguei o carro, eu fiquei... Aí a gente parou ali 5 minutos para recompor a energia, né? Para recompor a calma. Eu só liguei o carro na hora que eu estava mais calmo. Eu liguei para ir embora dali, pelo amor de Deus, eu quero sair dali. Porque só vai que volta e eu não sei o que é. A gente não sabe o que é. Experiências como a de Yassir poderiam ser a pista para chegarmos mais perto de resolver esse grande mistério que desafia a humanidade há milênios. Estamos sozinhos no universo? O argumento cético afirma que o fenômeno OVNI pode ser explicado como ufologia não humana. Segundo essa ideia, as distâncias do espaço são tão grandes que seria impossível para qualquer espécie conseguir atravessá-las. Os céticos vão tentar dizer uma coisa
porque não querem que vejamos o que realmente importa. O porquê disso? Eu não sei porque os céticos querem dizer no que acreditar. Como cientistas, e muitos deles são cientistas de verdade, deveriam saber que eles não sabem de tudo. O argumento mais comum é que não se pode ir tão longe. Isso é tão simplório quanto dizer que o tempo necessário para dar a volta na Terra é o mesmo que Fernão de Magalhães levou em 1523. O barco dele levou navio. Levou 3 anos. A estação espacial faz isso em 19 minutos. Se um cientista diz que sabe de tudo, isso é um problema. E muitos céticos sabem, sem nenhuma dúvida, que os OVNIs não são alienígenas. E eu tenho um grande problema com isso. A ciência é constantemente reescrita. Então nós não sabemos realmente o que é um fato científico. A resposta para a questão da distância, a resposta simples é depende. Estamos falando de um foguete químico? Isso é ridículo, é claro que não. A pergunta geral é: qual a história de interação entre extraterrestres e humanos? Eu não tenho dúvida de que extraterrestres interagem com a raça humana há muito tempo. Sempre achei que as pessoas que dizem que a distância é impossível não pesquisaram muito bem. A fusão nuclear pode fazer isso. E só para explicar o que isso significa, a maioria das reações químicas, como ligar o carro, acender um fósforo, tanto faz, envolvem poucos eletronvolts por reação, menos de 20. A reação de uma fusão, se for esperto o bastante para realizá-la, libera a energia de 18 milhões de eletronvolts. Então, sim, pode usar isso numa bicicleta, mas pode usar em sistemas de performance melhor. Einstein, considerado um dos cientistas mais inteligentes, ele já errou, e isso foi comprovado. Conforme aprendemos mais, nós vamos avançando. E eu acho que os céticos precisam perceber isso sobre o fenômeno OVNI. Não querem que acreditem que é alienígena, mas há uma possibilidade de ser. Os avanços científicos criaram tecnologias que há apenas um século pareciam impossíveis. A época atual exige que dia após dia o homem viva rodeado de mais capacidade tecnológica que em toda a história prévia da humanidade. Seria mesmo um salto tecnológico que nos impede de percorrer enormes distâncias em menos tempo? Existe uma civilização mais avançada que a nossa que já conseguiu? Ou o homem vê o fenômeno OVNI como uma fantasia de ficção científica? O continente guarda milhares de histórias que podem ser a chave para compreender melhor este fenômeno. E é hora de ir atrás delas.